Gostaria que vocês me dessem um retorno no nosso Classroom, né, para que a gente consiga evoluir nos temas que eu estou tratando. Comecei lá do início, agora a gente está aí no período que a gente chama de Antiguidade Ocidental, né, que começou na nossa última aula. Não sei se vocês lembram, a nossa quinta aula do nosso curso, vamos dizer assim, né? E agora a gente vai tratar aqui da arquitetura e da arte na antiguidade, né, do ponto de vista aí dos romanos. Antes a gente viu um pouquinho sobre a Grécia e a importância, né, das artes gregas, e eu quero que vocês guardem bastante, né, os elementos que a gente vai falar sobre as artes aí, tanto a grega, que nós vimos antes, quanto a romana, que vai ser a partir de agora, porque depois existem outros movimentos artísticos que posteriormente, né, lá pelos séculos XV, né, XVI, retomaram várias ideias que a gente chama aí clássicas, que são desses períodos, né, da Grécia Antiga, Roma, né, Ascensão e os impérios aí romanos. Acredito que vocês estão vendo algo semelhante aí nas aulas de história ou até mesmo já viram, tá? Então, essas aulas aqui, essa principalmente de hoje, vai estar um pouquinho junto com esses outros elementos, ok? E para a gente falar, né, de arte romana, eu vou começar tratando um pouquinho sobre a importância, né, do Império Romano dentro da Antiguidade Ocidental, né, para as civilizações que vieram posteriormente, tá? A arte de Roma e Grécia, vocês vão ver que elas têm algumas características em comum, tá? Inclusive também, né, a arquitetura, se nós formos pensar, né, e ver algumas imagens, são expressões artísticas que elas estavam muito ligadas aí à questão de poder, né, poder dos impérios, tá? Era o Império Romano, um império que ascendeu, né, e por muitos séculos dominou grande parte ali, né, do sul da Europa, algumas áreas no Oriente e na África. Então, é importante a gente entender que a expressão artística, mais uma vez, ela vem como um processo que vai agregar, né, na dominação, na influência, né, que essa cultura dominadora tem sobre os povos, tá? Essa é uma ideia que é legal a gente sempre pensar em outros movimentos artísticos também, né? Lembrem sempre qual a importância da arte para aquele período, para aquele povo, o que ela significava, o que ela simbolizava. A arte, ela nunca é um elemento totalmente isolado da sociedade. Então, ela é sempre reflexo de alguma coisa, né, algum acontecimento daquele período, ou até mesmo de alguma indignação, né, de algo que eles estejam contestando, tá? Nos últimos séculos aí, né, séculos XIX e XX, a gente vai ver isso ainda mais forte. Mas lá no período romano, o que acontecia? A arte, né, ela vinha como um símbolo, né, de representação, por exemplo, de edifícios públicos, tá? E outra questão é que a escultura tem um papel muito forte, né? A escultura principalmente aí dos imperadores, de grandes figuras políticas. É legal a gente entender que Grécia e Roma são berços aí de grandes mentes políticas, grandes pensadores. Então, a ideia era simbolizar, né, esses grandes nomes do momento, né? Então, com isso, a escultura ficou bastante, é uma questão, né, muito
considerada, né, muito evoluída, tá? Mas também vamos ver algumas questões aí de pinturas, além de edifícios, né, da arquitetura em si, que é bastante simbólica. Então, a gente vai começar com uma questão aí arquitetônica misturada a uma escultura, né, uma obra de arte escultórica. Essa primeira escultura aqui é o que a gente chama aí de Fontana di Trevi, né, que é uma fonte localizada na cidade de Roma e é uma atração turística até hoje, né? É uma grande escultura que ela simboliza, né, vários personagens juntos. Ela está representando uma batalha, tá? Em uma fonte romana. Ou seja, está representando a glória, né, de conquistar áreas, né, de um exército que batalha, que desbrava, né? Então, é importante a gente pensar nisso. O que essa escultura me diz? O que ela é importante? E hoje em dia, é uma escultura que ela é bastante conhecida, né? É um ponto turístico da cidade. Então, captem, né, como eles trabalhavam, né, com as pedras, né, com o mármore. E a ideia aqui é que a figura humana ela seja representada da forma mais fiel possível. Ou seja, nesse momento, eles não tentam simbolizar, né, pessoas ou mesmo animais de forma abstrata. Eles tentam uma representação digna, que a gente chama, fidedigna. Então, é uma representação mais próxima possível do real, ok? E isso é bem importante para movimentos artísticos depois. E isso é importante também para a gente relacionar com coisas que a gente já viu, como, por exemplo, a arte egípcia. Lembra que a gente tinha lá a questão egípcia, né, da frontalidade, em que o tronco e o rosto, né, o tronco e os olhos da pessoa retratada estavam sempre de frente e as outras partes do corpo eram representadas, né, lateralmente. Então, não era uma representação real, tá? Era uma representação abstrata. Nesse caso, a gente está trabalhando com esculturas, com pinturas que são muito mais realistas, ok? Bom, nesse caso, da arquitetura especificamente, a gente pode tratar de pelo menos 5 tipos de construção que eles faziam, né, naquele período, que vão tratar aí de religião, a parte de comércio, tá? Comércio e civismo, que a gente chama, que eram as obras mais civis, tá? Higiene, isso a gente vai ver que é bem importante, divertimentos e monumentos decorativos. Então, por exemplo, se a gente for pensar nessa fonte, né, e até na relação que ela tem com o edifício que está atrás dela, a gente está pensando aí mais nessa questão decorativa, tá? Na higiene, a gente vai falar bastante da ideia dos termas, tá? É interessante que vocês pesquisem um pouquinho sobre as termas romanas. Então, eram áreas aí em que tinham os banhos, tá? Então, a gente tem esse lado. A questão religiosa, então, eram os templos, né? Lembrando aí que até um período do início aí do cristianismo, que a gente chama, os romanos também acreditavam em deuses, tá? Não eram exatamente os mesmos que os gregos, mas alguns tinham até alguma relação. Então, eles construíam os templos relacionados à religião. A questão, por exemplo, do divertimento. A gente tem, por exemplo, o Coliseu, que era uma área, né, em que aconteciam aí algumas batalhas, né, puramente no sentido de divertimento. Então,
o Coliseu entra nesse quarto tipo de edificação que a gente vai ter, tá? Então, vamos lá. Quando a gente está falando, né, vamos ser mais específicos aqui. Quando a gente está falando mais na questão de templos, né, de religião. Então, os deuses romanos, eles são um pouquinho diferentes dos deuses gregos, mas, de fato, eles se relacionavam, né, com todo esse domínio, né, das ações, e existiam vários deuses. Eles não são tão conhecidos como os gregos, tá? Os mais conhecidos, então, são Júpiter, Saturno, né? Que são, inclusive, os templos que a gente tem representados aqui. Então, o templo de Júpiter e um templo de Saturno dentro do Império Romano, tá? Um outro edifício religioso que se tem conhecimento, que até hoje em dia é muito representativo, né, da arquitetura romana, é o Panteão, tá? O Panteão é um edifício que ele é totalmente dedicado aí, né, do ponto de vista da cultura romana, tá? E reunia vários deuses dentro desse templo, não era dedicado apenas um, tá? E ele tem uma planta que é mais circular e tem uma cúpula em cima com uma abertura, tá? Que gera uma questão aí da entrada de luz. Isso é bem importante aí para o culto, tá? Aqui nós temos uma imagem que não é tão imponente, né, digamos assim, mas a gente vê algumas características da arquitetura romana, como, por exemplo, esse frontão que a gente chama, que é essa parte aqui triangular, tá? Lembrando, então, que tem muitas construções aí em pedras, né? Os romanos são os primeiros povos a dominar algumas questões aí de concreto, né? Lógico que não é exatamente como o que a gente usa e faz hoje em dia, mas eles tinham sim alguns artifícios, né? Utilizando cinzas, por exemplo, que a região da Itália é uma região bastante vulcânica, então eles utilizavam cinzas para construção também, ok? E aí vocês veem, né, até a questão da relação entre o templo e a própria escultura que está aqui na frente, né, algo representativo, né, uma fonte com diversas personagens aqui esculpidas e um obelisco que a gente chama, que é essa figura retilínea, tá? Quando a gente está falando da parte aí de comércio, de civismo, a gente está falando de, por exemplo, as basílicas, tá? A basílica, naquele momento, não tinha o teor que a gente tem hoje, porque, por exemplo, a gente conhece uma basílica como algo que está relacionado à religião, tá? Mas nesse caso, a gente tem as basílicas relacionadas a reuniões da bolsa, ok? Então, não era ligada à religião. Só depois, né, com a vinda, né, aí do cristianismo, que passou a estar relacionado com as questões religiosas, ok? Então, a gente tem esse primeiro ponto, e o segundo ponto é que a basílica em si, como vocês podem ver nas imagens, elas tinham no geral plantas retangulares, né? Diferente ali do Panteão que a gente viu, que era uma planta circular, né? E assim como na arquitetura grega, eles usavam muito a questão aí das colunas. Então, tinha várias colunas, né, nessa planta retangular, ok?
ok? Aqui é um exemplo, né, do que a gente chama aí de Basílica de Júlia, né, que foi iniciada aí durante o governo do Júlio César em Roma, ok? Vamos lá. Próximo ponto aí que a gente fala são os termas, que são as construções higienistas, né, do Império Romano. No geral, eram construções aí que tinham uma piscina, tá? E que eram aí as casas de banho e também áreas de reunião, né, áreas de esporte, tá? Reuniam alguns outros esportes. Então, são essas aí as mais conhecidas. As termas romanas de maior renome, né, são as termas aí de Caracalla, tá? Se vocês tiverem alguma menção, então, as termas são essas, e elas influenciaram, por exemplo, as termas de Bath, tá? Ou Bath, que ficam na Inglaterra. Então, vocês veem como aconteceu, né, essa influência romana em outras culturas, e isso até ganha uma amplitude ainda maior ao longo do tempo. Tá? Aí alguns outros tipos, né, de construção, como por exemplo de divertimento, que engloba circos, teatros, anfiteatros, né, como eu comentei com vocês. O circo era bastante comum naquele período, tá? Não sei se vocês se lembram das aulas de história, inclusive a famosa política do pão e circo, tá? De alguns imperadores romanos. Então, a gente tem aqui o exemplo dos circos máximos, tá? Para que vocês consigam entender como é essa construção. Lembrando sempre, né, bastante uso de pedras, colunas, construções muito grandes, né, bastante imponentes para representar realmente o poder daqueles que comandavam, né, as decisões políticas, por exemplo, naquele período. Tá? Então, aqui só para vocês terem uma noção de um teatro romano, né, e as diversas divisões, né, as diversas partes que compõem, tá? Bastante influenciador, né, do que a gente chama hoje de anfiteatro, né, que são aqueles teatros que a gente tem ao ar livre, né, principalmente essa forma curvilínea aqui, tá, das arquibancadas voltadas para o palco. E, por exemplo, o anfiteatro aí mais conhecido, né, mais famoso, que é o do Coliseu Romano, que hoje em dia, né, nós temos aí as ruínas, né, algumas ruínas que ainda estão resistindo, né, e podem ser visitadas na cidade de Roma, onde tinha algumas batalhas algumas batalhas na antiguidade. Vocês podem, por exemplo, assistir o filme Gladiador, se vocês nunca viram, tá? Que é bastante representativo, né, desse período, tanto na questão histórica quanto, né, das artes, da arquitetura. É um filme interessante. Acredito que todos vocês vão gostar se conseguirem assistir um pouquinho, tá? Agora a gente vai falar aí dos elementos decorativos, tá? O que são esses elementos decorativos? São principalmente, né, alguns elementos que eles construíam para representar o poder também, né, homenagear aqueles imperadores que mais se destacavam e que eram mais vitoriosos aí nas conquistas, né, no seu governo. Eles utilizavam principalmente aí o mármore para fazer esse tipo de construção, tá? E aqui a gente tem dois exemplos principais, que é aqui o Arco do Triunfo e a coluna triunfal. O Arco do Triunfo é um pórtico
tá? São pórticos aí repletos de esculturas ao seu redor, né? Geralmente, então, em mármore. Né? E o mais famoso, então, é o Arco do Tito. Tá? O Arco de Tito. Tito foi um imperador romano. Foi um arco, então, feito todo em mármore e que foi construído no Fórum Romano para comemorar quando Jerusalém foi tomada. Então, eles utilizavam, né, esses elementos decorativos justamente para fazer uma comemoração, para mostrar o poder, né, desse imperador que estava, né, fazendo suas conquistas ali naquele período. Tá? Nós temos aqui agora um outro elemento, por exemplo, a coluna triunfal. O que é essa coluna? Né? A mais famosa que a gente tem é a coluna, então, de Trajano. Trajano foi, então, outro imperador romano, tá? E a ideia é que ela tenha sido erguida, né, construída, para comemorar uma vitória desse imperador, né, sobre dois povos, né, que se chamavam Dácios e Partos, ok? Então, elas são colunas que têm frisos, que a gente chama, né, ou seja, algumas esculturas, popularmente falando, que vão contando algumas histórias no desenvolver dessa coluna. Tá? Então, são dois tipos aí de elementos decorativos. Então, a gente tem esse primeiro, né, que é o Arco do Triunfo romano. Vocês devem lembrar aí do Arco do Triunfo que existe em Paris, tá? É uma referência, sim, a esses arcos romanos. Hoje em dia a gente tem algumas ruínas, né, alguns elementos desses preservados, tá? Aqui a gente tem, então, uma outra imagem do Coliseu, para que vocês entendam, né, esse destaque dele, né, essa ideia de trabalhos com arcos, né, com pedras, colunas. Tá? E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a pintura em si. A pintura, ela era muito relacionada com a arquitetura naquele período, né, para os romanos. Então eles usavam ela principalmente para decorar. Então eles decoravam aí os muros e os pisos de algumas construções que eles faziam, tá? Não era algo muito comum, né? Não era algo de todas as edificações, tá? É importante a gente entender, mas eram elementos, né, que estavam presentes aí relacionados com elementos arquitetônicos. A gente pode dividir que existem 3 estilos de pinturas aí romanas, tá? Então, a gente vai falar primeiro aqui de um estilo que tratava de recobrir as paredes, né, com uma camada fininha de gesso pintado, tá? Para dar impressão para aquele cômodo, né, para aquele espaço de placas de mármore. Então, esse é um primeiro momento da pintura. O segundo estilo é quando começaram a ser pintados, então, grandes painéis mesmo, né, nas paredes ainda, né, nos muros, nos pisos, para criar uma ilusão de janelas abertas, né, de paisagens e até de pessoas. E aí isso formava um grande mural. Então a ideia era representar elementos naturais ou até elementos do cotidiano a partir aí das pinturas dentro das casas, né, ou das edificações que eram pintadas. E o terceiro momento, o terceiro estilo, é uma representação assim bem fiel
da realidade em que utilizava aí muitos detalhes dentro das concepções artísticas, tá? Dentro das pinturas, então eram pinturas muito detalhadas. Como eu comentei com vocês, a ideia ia representar de forma bastante real, né? Vários elementos, incluindo o homem, por exemplo, tá? E um quarto estilo, né? Até comentei com vocês que eram 3, na verdade são 4. Um quarto estilo está relacionado à criação de painéis que normalmente tinham um fundo vermelho e que criavam aí cenários mais teatrais, ou seja, aqui já era mais uma representação do que algo da vida real, né? E esse estilo, ele estava bastante relacionado aí com uma referência de obras gregas. Então, para vocês verem, né, como a Grécia influenciou Roma, né? Até porque são regiões ali muito próximas, né? E com muitas conquistas, né? Então é importante a gente saber que existe essas sobreposições, né, culturais, essas relações e também influências, ok? E falando especificamente da escultura, como eu comentei, os romanos eram muito relacionados, né? Tinham muitos elementos relacionados com os gregos no que se refere à arte, e eles tinham uma representação assim muito fiel, tá? Então, o ponto principal da escultura romana é a representação real, a representação do cotidiano, dos imperadores, de quem fosse retratado da forma mais real possível e não idealizada, tá? Então era mais realista do que idealista a escultura romana, tá bom? Então, aqui o principal tipo, né, de representação com as estátuas eram os retratos, ou seja, né, eram bustos que a gente chama hoje em dia, né, uma representação principalmente dos imperadores, tá? E assim, no começo era uma questão artística, né, muito desenvolvida e que foi perdendo o seu referencial, né, foi perdendo sua força ao longo dos anos, principalmente depois das invasões bárbaras, né? Isso não vou entrar em tantos detalhes, mas com certeza vocês já viram o verão nas aulas de história, tá? Mas só lembrando aí, então, que o Império Romano ele entrou em decadência devido, né, a um conjunto de dominações, né, invasões bárbaras, tá? Que levaram esse império à ruína ao longo aí do século V aproximadamente, tá? Então, aí já estamos falando em depois de Cristo, tá? Lembrando que para aqueles que acreditam, né, no nascimento de Cristo e no cristianismo em si, Cristo nasceu durante o período de dominação romana, principalmente aí sobre Jerusalém. Vocês viram até a ideia de lá do Tito, né, e que ele foi construída uma escultura, né, para representar a dominação dele sobre a cidade de Jerusalém. Então, nós temos aí esse ponto histórico, tá? E com essas invasões, né, com essa perda de domínio dos grandes imperadores sobre os territórios, a arte, né, a questão da escultura, ela foi ficando em segundo plano, né, e deixou de ser tão relevante para os imperadores naquele momento, tá? Mas só para vocês terem uma ideia, né, a gente tem
algumas representações. Aqui, por exemplo, né, uma representação do imperador Marco Aurélio, tá? Imperador aí Vespasiano, tá? Aqui nessa primeira nós temos uma representação completa, né? Uma escultura dele a cavalo. Nesse segundo e terceiro caso, nós vamos ter o que a gente chama aí de bustos, tá? Que são figuras que representam principalmente o rosto, tá? E nós temos aqui essa terceira, que representa aí o Otávio Augustus, tá bom? Que foi outro imperador. Então, vocês veem, né, que principalmente as grandes figuras, né, romanas eram representadas. Não era uma representação que estava aí disponível para qualquer pessoa, né, para qualquer membro da sociedade. Tá? E aí, só para finalizar, a gente tem algumas questões relacionadas a uma outra espécie, né, de representação artística, que são os mosaicos, tá? Então, bastante relacionados com a arquitetura também, né? E existia nos desenhos, né, nas representações de mosaico, uma relação bem forte com elementos na natureza. Então, é importante a gente ter essa noção, né, da relação entre essa arte, né, e essa questão de retomada de elementos naturais, tá? Para mosaicos, eles utilizavam muitas cores vivas, tá? Então, lembrando que está muito ligado à arquitetura e que eles eram aí primeiro utilizados em construções relevantes, mas não religiosas, tá? E ao longo do tempo eles foram adotados nas igrejas cristãs. Então, é um elemento aí da cultura romana que foi transmitida, né, para as gerações cristãs. Bom, e aqui a gente finaliza essa nossa aula sobre Império Romano. Eu espero que tenha ficado claro, que vocês tenham gostado e entendido. Acho que dá pra gente retirar bastante coisa aí, né, das relações entre gregos e romanos, em primeiro lugar, e também é importante que a gente consiga ver, né, o que a gente está aprendendo agora e que depois também vai influenciar os povos posteriores, né, os anos, séculos depois também, tá bom? Gente, muito obrigada pela aula de hoje e a gente se vê na próxima semana.